senhoras e senhores advogados. Como foi dito, o juiz é de admissibilidade. É preciso saber se há justa causa, indícios de autoria e provas de materialidade para deflagrar uma ação penal em desfavor de Bernardo Romão Correia Neto. É inevitável que se percorra a denúncia com todas as acusações e nós não podemos deixar de falar sobre o relatório da Polícia Federal e também da petição 12.100-DF, porque ali estão as provas pré-constituídas, não foram produzidas pela defesa. Provas pré-constituídas, como já constou em audiência anterior, produzidas pela Polícia Federal. Essas provas correspondem à realidade? Da mesma forma, foi admitida já como válida a delação premiada, e nós temos que mostrar que a delação premiada, se é válida para acusar, ela é válida para defender. Assim, a primeira acusação que aparece contra o nosso cliente trata de uma reunião ocorrida no dia 28 de novembro de 2022, onde apenas uma mensagem, essa mensagem está no relatório da Polícia Federal e está na denúncia. Essa mensagem originalmente tem uma expressão, influenciar positivamente. Entretanto, o relatório da Polícia Federal omite a expressão positivamente. A denúncia também omite o positivamente. Ao omitir o positivamente, coloca dolo na intenção do denunciado. O denunciado teve uma intenção que não passou da cogitação, porque não tem nenhuma prova no relatório da Polícia Federal que ele tenha ultrapassado essa ideia cogitada. Além disso, a reunião do dia 28 de novembro nos remete à delação premiada, onde o colaborador foi muito claro. Abre aspas, foi uma conversa de bar, fecha aspas. Se foi uma conversa de bar, foi uma confraternização, nada mais do que isso. O próprio colaborador fala, na sua delação premiada, que em momento algum se tratou de golpe, de ruptura institucional. Trocaram conversas. Então, o nosso cliente convidou apenas forças especiais para participar da reunião. E esse convite, outras forças especiais estenderam. Convidar para uma confraternização é crime? É ato ilícito? Claro que não. Não há indícios de autoria e provas de materialidade. Mas o mais importante da reunião, o relatório da Polícia Federal fala inicialmente que eles elaboraram uma carta, eles divulgaram uma carta. Páginas seguintes do próprio relatório da Polícia Federal, ele se desmente, porque ele cita os 4 oficiais que elaboraram a carta. E não foi Bernardo Romão Correia Neto que elaborou a carta. Nenhum integrante da reunião elaborou a carta. Os nomes dos oficiais que elaboraram a carta constam do próprio relatório da Polícia Federal. Então ele divulgou a carta. O próprio relatório da Polícia Federal diz quem foi o oficial que divulgou a carta. Inclusive, o relatório da Polícia Federal mostra a expressão disparado. Ou seja, o nosso cliente não elaborou, não divulgou. Mas interessante, a denúncia elaborada pela Procuradoria-Geral da República muda a expressão para referendar. Novamente, nós nos valemos da delação premiada, onde o colaborador afirma que a carta foi considerada um tiro no pé, entre aspas. Um tiro no pé, o sentido é diametralmente oposto a referendar. Ela foi criticada, ela foi censurada. Foi considerada um ato de indisciplina por aqueles que estavam na reunião. Então, ela não foi referendada.
Isso tudo é prova pré-constituída. Isso está no relatório da Polícia Federal e consta na delação premiada. Ato contínuo, nós vamos percorrer no relatório, a partir das folhas 300 e seguintes, o nosso cliente não tem nenhum liame subjetivo ou objetivo ligando a Operação Luneta, a reunião na casa de uma autoridade, a reuniões em palácio, a punhal verde e amarelo, a decreto 142. Não há. Não há nenhum indício de autoria e provas de materialidade. Por via de consequência, não há justa causa para deflagrar uma ação penal. Com um interlocutor, o colaborador, trocou mensagens onde nós temos, e isso é prova pré-constituída, elaborada, produzida pela Polícia Federal. Pergunta-resposta, às vezes respostas lacônicas, onde ele apenas buscou uma fonte pretensamente segura de informações. E com outro interlocutor, perguntas-respostas e, por vezes, uma opinião. Crime de opinião? A arma do crime é a opinião divergente, pensar diferente. Então, qual é o liame que nós temos que liga o nosso cliente a tentativa de abolição violenta ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito? Nenhum liame. Não há indícios de autoria. Não há provas de materialidade. Golpe de Estado. Nós não temos uma mensagem do nosso cliente usando a expressão golpe de Estado. Ou revelando a intenção de atentar contra o Estado Democrático de Direito. E isso está no relatório da Polícia Federal. Se houvesse prova nesse sentido, a Polícia Federal omitiria uma prova tão importante? Já traria no contexto do seu relatório? Estaria na denúncia? Não tem. Organização criminosa. Quem era o chefe dele? A Polícia Federal não identifica. Quais eram os subordinados dele? Para quem ele mandou mensagem? Para quem ele deu ordem? De quem ele recebeu ordem? Para a defesa, é uma narrativa construída que não tem suporte fático. E organização criminosa armada apenas trocou mensagem com 2 oficiais do Exército, sem nenhum conteúdo que agrida a Constituição Federal. Em momento algum tem uma frase que seja agredindo a Constituição Federal. Então, vamos ao crime de dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio, Vossas Excelências sabem que exige dolo específico, a vontade de depredar, deteriorar. O nosso cliente morava em Porto Alegre. Ele nunca esteve em qualquer acampamento, nem em Porto Alegre, que dirá em Brasília. Ele só esteve uma vez em Brasília acompanhando o comandante militar do Sul. E isso está nos autos. Não tem uma foto dele em acampamento, não tem uma mensagem em redes sociais. Nada incentivando depredação de prédio público ou direcionando manifestação passeata para a esplanada dos ministérios. E me parece que foi dito que não precisa estar presente. De alguma forma ele contribuiu. Então ele só pode ter contribuído por interposta pessoa. Qual? Não tem nenhuma mensagem dele incentivando alguém a invadir prédio público e depredar patrimônio tombado. Por via de consequência, não se identifica um indício, nenhuma prova de materialidade. O que a defesa identifica é uma sucessão de erros, uma sucessão de equívocos em uma investigação. Não se coloca em dúvida a qualidade do órgão que investigou. De altíssima qualidade, reconhecimento internacional, mas em relação ao nosso cliente, há equívocos.
Prova cabal, demonstro agora a prova cabal. Não estamos aqui para discutir prisão preventiva, mas ele foi preso nos Estados Unidos sob a alegação, em outras palavras, que ele se evadiu do Brasil para fugir ao alcance da lei penal brasileira. Mas não consta na investigação que 1 ano e meio antes dos fatos ele foi selecionado pelo Exército para cumprir missão de natureza militar nos Estados Unidos. Teve uma portaria do comandante do Exército determinando que ele fosse para os Estados Unidos. Ele não se evadiu. E quando soube que tinha uma ordem de prisão, antes de receber a intimação pessoalmente, ele se apresentou na embaixada. Para que Vossas Excelências saibam, ele permaneceu 8 meses cumprindo missão de natureza militar nos Estados Unidos da América, aluno que era do Colégio Interamericano de Defesa, com apresentações regulares na embaixada. Se ele permanecesse 8 meses no exterior sem que o Exército soubesse, ele era desertor. O Exército sabia que ele estava no exterior. O Exército determinou que ele fosse para o exterior. O Exército tinha condições de ser consultado pela Polícia Federal. Bastava um ofício e ele não passaria pelo constrangimento de uma prisão preventiva, que eu considero desnecessária. Deixou a família dos Estados Unidos, esposa e filhos, amigos militares tiveram que apoiá-la para que ela providenciasse o retorno ao Brasil. Amigos no Brasil apoiaram a família. No entanto, na audiência de custódia, eu solicitei um telefonema do marido para a esposa para orientá-la e foi negado. Isso ofende o princípio fundante da República, dignidade da pessoa humana. Ele foi submetido a um constrangimento ilegal. Fruto da petição 12.100, tudo isso está na 12.100, veio uma investigação, um relatório da Polícia Federal, imputando atos ilícitos que ele não praticou. Não há indícios de autoria, não há provas de materialidade, portanto, não há justa causa e a defesa pleiteia que a denúncia seja julgada improcedente e, por via de consequência, rejeitada. A defesa encerra, senhor presidente, e agradece a oportunidade.